Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante que é a violência contra a criança. Quais sinais, quais sintomas, o que eu posso observar que essa criança está passando, né? Para isso a gente trouxe aqui nosso companheiro de trabalho, o Sérgio, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço, na verdade. Muito bom estar aqui, né? Assim, eu estava conversando com o Berbel um pouco antes e a gente, essa chama dos pais, né? Como é que eu detecto quando meu filho pode estar sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de abuso, né? E aí fica a deixa que a gente estava conversando. É assim, é importante para o pai ter esse conhecimento do filho. Na medida que o pai e a mãe conhecem o filho, ele percebe qualquer alteração de comportamento que cerca as atitudes do filho e aí ele tem que ficar mais atento, né? Alguns sinais mais fortes, característicos de que a criança pode estar sofrendo um abuso sexual ou um caso de violência, pode ser intrafamiliar ou extrafamiliar, é se ela tem algumas alterações do estado psicológico e emocional dela. Vamos supor, insônia. Seu filho começa a apresentar insônia, é algo que a gente tem que ficar atento. Se ele começa a perder o apetite, a gente tem que antenar. Se ele está comendo demais, apresentando sinais de ansiedade, certo? Começa a tremer muito, né? Enfim, se ele começa a ficar mais dependente, né, do que ele era. Se ele começa a qualquer alteração que ele tenha do comportamento, a gente tem que sentar e perguntar, né? E aí fica como fazer essa interação, né? Vai do tempo que a gente dedica ao filho. Se eu consigo dedicar um tempo, né? Mesmo dentro dessa correria nossa de trabalho, né? Se eu consigo falar, à noite eu estou em casa, eu vou dedicar uma hora para ele intensiva, eu vou conseguir detectar se há alguma alteração de comportamento. Aí lembra um pouco a infância nossa, né? Onde a gente tinha os pais mais presentes, assistindo televisão, enfim. E aí, qualquer alteração que a gente tinha, os pais conseguiam perceber no olhar, né? Essas são as formas da gente conseguir Uma relação pegar. bem próxima, assim, Sérgio? De conversar, de brincar, de estar próximo da criança, né? Sim, sim. Se o pai está próximo da criança, se ele dedica um tempo durante o dia, né, para essa criança, o pai, a mãe, né, os pais em si, ela consegue detectar qualquer alteração de comportamento que a criança tenha. E aí é preciso dialogar, é preciso descobrir uma forma de entrar em contato e trazer para que ele tenha essa confiança, né, esse cuidado. Então, Sérgio, você está falando que a proximidade dos pais com as crianças, né, ajuda, né, a perceber. Existe alguma outra estratégia que a gente possa estar realizando para estar próximo e eu conseguir observar isso? Para lidar com a criança, a estratégica é trabalhar com o lúdico da criança. O que é o lúdico? É a brincadeira. É algo que você consiga entreter, dar esse tempo para ela. Quando a criança é muito pequena, a gente diz que o fundamental é o bate-bola com a criança. Quando a criança começa a falar, balbuciar as primeiras palavras, a mãe está ali, repete, brinca e olha. Enfim, é esse bate-bola, essa interação da mãe, do pai com a criança, é que vai dar esse desenvolvimento futuro. Algumas estratégias que eu gosto de brincadeira é desenho. Você pode pegar, por exemplo, uma folha e dizer, filho, hoje nós vamos desenhar. E aí põe a folha ali, deixa a criança desenhar, você desenha, intera, fala sobre o desenho dela, deixa falar sobre o seu. Observar nas brincadeiras das crianças, às vezes com bonecas, com os carrinhos, ela reproduz aquilo que ela tem durante o dia. Por exemplo, você quer saber se a escola do seu filho, né, está adequado? Deixa brincar, né, de escolinha, entendeu? Por exemplo, pega as bonecas, coloca lá e aí ela vai dar aula, entendeu? Se vocês têm uma professora que é agressiva, sua filha vai ser agressiva com as bonecas dela, reproduzindo sempre aquilo que ela vivencia durante o dia a dia. Isso é fundamental. Eu gosto muito de uma outra estratégia que é a leitura, né? Até trouxe aqui os livros meus que estão bem desfolhados, né? Mas só para a gente ter uma ideia, ó. Tá vendo esse aqui, Berbel? Era um dos que a gente lia, né? A mãe à noite e a minha irmã durante o dia, né? Foi isso que deu aí essa introdução à leitura. Não a leitura em si, né? Mas essa presença de ler e a criança repetir, né? Quem tem esse hábito de leitura com os filhos, sabe bem, o filho fala, eu quero ler aquela historinha da Chapeuzinho Vermelho que você contou. Se você erra uma linha do que você leu, ela vai falando, não é assim a história, né? E a gente tem que estar repetindo isso. Esse é o estar presente
naquele momento, conversando, ensinando, né? Faz da criança essa sensação de que ela é amada, dá a ela essa sensação de integração, de pertencimento à família. Isso melhora a autoestima, né, da criança, melhora essa interação entre a mãe e a criança, né? E lá na frente fator de prevenção, né? Aproxima, né? Aproxima e a criança passa a ter mais segurança para estar na vida, entende? Isso é fundamental. Quanto mais proximidade a mãe e o pai tiver da criança, mais segurança ela vai ter lá na frente. Então, Sérgio, você veio abordando aí como a gente observar, né, que pode ter alguma situação de violência, né? E assim, o que eu devo fazer se eu observar uma mudança de comportamento? Como que eu devo proceder na sequência? Acho que a confirmação é fundamental também, né? Assim, se perceber que a criança está alterada, escola, né? A escola é o momento em que a criança passa uma parte do tempo, hoje mais no virtual, né? Então hoje ela está mais dentro de casa, mas assim, durante o ambiente que ela estava na escola, entrar em contato com a escola, ver o aproveitamento, porque a escola é o reflexo do comportamento também, né? Fazer essa interação, essa conversa entre a professora que cuida da criança, né? De saber como é que está o acompanhamento do nosso filho nesse processo é fundamental. Uma vez detectado, aí então já passa para um segundo momento, né? Vamos supor, ele está sofrendo uma violência, sei lá, um abuso, né? Aí a gente tem que buscar a fonte de onde buscar esse tratamento. Acho que o caminho primeiro talvez fosse a unidade básica de saúde, né? Trabalhar nessa entrada na unidade básica e depois a gente tem o NUCRIA, né? Que já é um órgão judicial, a gente tem o Conselho Tutelar, que tem esse cuidado também, né? São pessoas, são multiprofissionais que cuidam aí desse viés, né, do abuso, da violência à criança, o CREAS 3 também, né, que faz cuidado, tem psicólogo, assistente social, tudo voltado para esse cuidado, na lida com esse sofrimento, com essa violência que a criança vem sofrendo depois de descoberta. É importante lembrar também que a maioria dos casos, né, de abuso sexual, né, ela é cometida em geral dentro de casa por parentes ou por alguém muito próximo. Às vezes a gente acha que esse perigo está mais no externo, né? E ela é interna no que se refere, né? Sim, ao abuso sexual. Ficar atento a essa relação, né? Quem cuida da criança? Por quanto tempo cuida? É isso que a gente tem que estar atento também, tá? E para finalizar, Sérgio, você queria deixar um último recado para quem está assistindo a nossa fala aí? Eu queria. Brinquem com os filhos, amem os filhos. Os filhos, em geral, de qualquer idade, têm muito a ensinar, né? A gente acredita que a criança é uma tábula rasa, onde tudo a gente vai colocar. Não, ela explora, ela traz esse conhecimento, ela é tanto capaz de ensinar para a gente, trazer essa nossa criança que está lá escondida, nessa brincadeira lúdica que a gente traz, né? Esteja próximo do filho, né? Acompanhe o filho. Quanto mais amor a gente der, mais seguro ele vai estar lá na frente. Isso eu digo desde o momento da concepção, que a mulher quando concebe a criança, né? Ela ainda está gerando, ela já tem um preparado, ela já pressupõe o que será, né? Então cuide disso com carinho, né? E se tiver dificuldade na lida com a criança também, procura auxílio. Hoje a gente tem Mãe Paranaense, que são psicólogos, psiquiatras que ajudam a mãe na lida com a criança, né? Tem o aleitamento materno também da HU, que são serviços que podem assessorar aí, caso tenha dificuldade na amamentação, caso tenha essa dificuldade de estar próximo da criança, enfim, né? É toda uma equipe aí voltada para esse cuidado. Muito obrigado. Esperamos que essas informações colaborem no acompanhamento da saúde das crianças e estamos à disposição de qualquer outras informações. Eu que agradeço.